Hoje nossa live vai ser como a nossa mentalidade pode atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, apesar que já estamos bem em cima da hora, né, que hoje comecei um pouquinho atrasada. Então, vou começar. Só tem aqui a Bel do Forró. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou aqui entregar um conteúdo muito bacana. Me preparei hoje o dia inteiro para essa live, que é uma continuação acho que tem 15 dias, né, que eu tinha feito uma sobre a mentalidade do emagrecimento. E hoje eu trago meio que a parte 2, que é a continuação desse assunto. Então, eu sou Felícia Ferreira, sou nutricionista e hoje eu vou falar com vocês sobre como a sua mentalidade pode atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Vamos lá, gente. Então, dentro do consultório, a gente já percebeu, não só no meu, mas como a nutrição como um todo, que as dietas tradicionais por si só, elas não geram um resultado de emagrecimento realmente efetivo. Porque o que influencia na nossa tomada de decisão não se restringe ao que está ali prescrito em um papel ou não. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem em termos de mudança de comportamento alimentar, de mudança de estilo de vida, a gente precisa ir além de um papel com a prescrição e de uma passagem somente de uma informação nutricional, como era um modelo mais tradicional em relação à consulta de nutrição. Então, só falar de educação nutricional, de passar informações sobre o que a pessoa precisa estar fazendo ou não, isso não é o suficiente, porque tem as nossas emoções e sentimentos que está muito relacionado com as nossas tomadas de decisão, com o nosso comportamento. Então, eu trago hoje aqui uma abordagem que eu utilizo em consultório, que vem mais da questão do comportamento alimentar e usando mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental. A abordagem que a gente faz dentro do consultório, ela é mais voltada para uma forma de mudança e entendimento desses pensamentos e esses sentimentos de uma forma que abrange a parte da alimentação. Então, quem quiser aprofundar mais em relação a se entender, isso não vai ser feito dentro do consultório de nutrição. Aí você já tem que ir procurar uma ajuda psicológica. Eu quero deixar isso aqui bem ressaltado, porque cada profissional, cada área desempenha um papel importante, que em conjunto a gente se soma para que venha trazer esse benefício ao paciente. Então, no que tange a parte da alimentação, nós podemos estar usando a terapia cognitivo-comportamental para mudança de comportamento alimentar, mudança de estilo de vida. E o que seria essa terapia? É uma forma de como a pessoa se vê e interpreta a si, ao mundo e às outras pessoas, que é uma junção aí da terapia cognitiva junto com a terapia comportamental. Então, quando a gente foca mais em relação o que seria a parte da terapia cognitiva, a gente vê como a interpretação dos acontecimentos, eles influenciam nas nossas tomadas de decisões, nos nossos comportamentos, que são, até comentei já um pouco sobre a questão do pensamento e de como isso é formado no decorrer da nossa vida para gerar esse comportamento na live anterior. Mas vamos aqui ver mais em relação a como a terapia cognitiva ela trabalha com isso. Por quê? As nossas crenças, que são resultados, são consequências de experiências que nós temos desde que inicia lá na nossa infância,
Então, quando a gente se relaciona com pai, com mãe, com coleguinha, a nossa forma de ensino, isso tudo gera um somatório que vai moldando as nossas características em relação a pensamentos. Então, tem coisas que acontecem e a gente já tinha aquilo como alguma verdade, e a partir dessas experiências que nós vamos tendo, isso acaba que se reafirma. Então, essas. Deixa eu pegar aqui. Então, isso pode se manifestar nessas características em um momento específico e de uma forma até não tão positiva, que vai ser o que vai demandar aí então ao aparecimento de algumas pensamentos disfuncionais e ao desenvolvimento de algum tipo de transtorno, de doença ou de alguma outra problemática. E essas crenças, elas são de dois tipos, são as centrais e são as intermediárias. As centrais, elas são mais rígidas, são mais algo mais fixo que vem já mesmo da questão da infância da gente e que se formou ali e continuou se perpetuando de forma que foi as experiências que foram sendo tomadas reafirmou aquilo que a pessoa já tinha em mente. E elas podem ser divididas principalmente em duas naturezas, que são principalmente aquelas que vêm da falta de amor, né? Que a pessoa acha que ela não foi amada, então ela desenvolve alguns pensamentos do tipo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não sou bom o suficiente. E tem a segundo tipo da natureza, que é o do desamparo. Então, a pessoa que ela se sente muito carente, ela se sente ineficiente, se sente incompetente, porque ela teve esse pensamento quando era pequeno e as experiências dela foram reafirmando em cima disso. E isso a gente precisa ter uma atenção do entender quais crenças são essas, porque isso é o que vai determinar também a questão do comportamento e, por consequência, da autoestima. Então, a pessoa que ela já tem esse tipo de pensamento enraizado, rígido em si, que veio de lá da questão da infância, e que ela não se sente uma pessoa amada, que ela não se acha boa o suficiente, ela começa a desenvolver alguns outros tipos de pensamentos que são até, como é o nome? Disfuncionais. Então, os intermediários, as crenças intermediárias, eu não vou entrar aqui, porque senão a nossa live vai ficar muito extensa. Então, eu vou focar mais nos pensamentos em si, que é o que eu quero trazer aqui como o tema central da nossa live, né? Para que vocês identifiquem se vocês têm algum tipo desses pensamentos que pode estar atrapalhando na questão do seu processo de emagrecimento. Já a terapia, deixa eu botar aqui, já a terapia cognitiva, ela descreve mais a questão dos sentimentos que estão relacionados a um estilo negativo de pensar em relação a três domínios: a si próprio, ao mundo e ao futuro. Então, ela, quando a gente passa a entender como é formado esses pensamentos, a gente tem como tratar essas questões. Isso vai muito da interpretação que cada pessoa tem em relação às situações. Então, tem situações que são neutras, tem outras que são positivas e outras são negativas. Então, a nossa interpretação de mundo é o que vai gerar esse entendimento disso como algo que foi bom ou que foi ruim. E quando isso é entendido como algo ruim, é aí que se desenvolve modelos cognitivos, se desenvolve interpretações que acabam sendo também negativas e disfuncionais. Boa noite, gente. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Se vocês estiverem conseguindo, digita aí, sim. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos desses modelos cognitivos que podem ser interpretados de uma forma
positiva ou negativa. Um deles é quando geram sentimentos. Então, um exemplo positivo disso é quando, ao comer um alimento, a pessoa, esse alimento que ele é mais hipercalórico, como essas guloseimas, a pessoa sente prazer e se sente bem. Mas um exemplo negativo desse mesmo reação com esse alimento que não é tão saudável assim, essa pessoa já passa a sentir frustração, raiva, culpa. Então, vocês estão percebendo, a ação, a experiência foi a mesma. Uma pessoa que comeu uma comida mais hipercalórica, uma comida que é não saudável. E uma interpretou isso como ok, como algo prazeroso para ela, e já a outra interpreta isso como algo frustrante, com raiva, com um sentimento de culpa por ter comido. Então, esse é um modelo cognitivo disfuncional. Outro exemplo seria as pessoas que veem uma experiência ali e levam ao desenvolvimento de reações fisiológicas, biológicas e comportamentais. Um exemplo disso é uma pessoa que está numa situação como essa, ou de se alimentar, e o sentimento que ela gera ali, né, de satisfação, de saciedade, e ela planeja os momentos específicos, então, para estar se permitindo comer algo diferente. Já um exemplo negativo dessa mesma interpretação da situação com uma interpretação negativa seria o quê? Essa pessoa já vê isso como algo que foi um arrependimento, ela sente mal por isso, gera dor de cabeça, uma sensação de perda de controle, e ela fica em um estado de que a próxima vez que ela for comer, ela já se planeja a fazer uma restrição alimentar, até para compensar esse momento que ela acha que falhou. Então, ela se cobra mais, ela se culpa por isso, ela tem uma autocrítica muito grande. E outra experiência que pode gerar também interpretações diferentes é que forma os pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos são pensamentos que passam pela nossa mente de uma forma, às vezes, imperceptível. Às vezes, pode a pessoa estar consciente ou não, vai depender muito, só que eles sempre geram um traço ali de emoção. Então, quando você percebe ali uma mudança de sentimento, é onde está aquele pensamento inconsciente. E se esse sentimento ele é um sentimento negativo, então quer dizer que esse pensamento automático ele é disfuncional, porque ele vai gerar um comportamento que também é negativo, que é um comportamento disfuncional. Então, o exemplo positivo seria a pessoa que pensa em alimentação saudável, em que vai procurar se alimentar mais saudável. Já uma pessoa que tem um exemplo disso negativo, ela pensa, só posso comer alimentos saudáveis. Então, ela tenta fixar isso na mente dela para que gere um pensamento automático. Só que o comer saudável, ele não é algo tipo, você só vai comer comida fit, só fruta, verdura o tempo todo. Isso é algo disfuncional, porque a vida, ela tem vários momentos. O comer é um ato social em que a pessoa tem ali a convivência com os outros e come, experimenta e convive com outras pessoas, consigo mesmo, e tem os alimentos também que ele traz esse maior prazer para a pessoa. Então, a partir do momento que ela começa a fixar esse pensamento na mente dela, que ela só pode comer saudável, isso é disfuncional, porque isso vai gerar outros tipos de consequências, pensamentos compensatórios, compulsão também, atos compulsivos, de que a pessoa, quando ela for ter um momento ali de comer diferente, ela vai ter um exagero nisso, porque vai ser como se ela entrasse em um modo assim de sobrevivência, em que ela vai ver aquilo como a oportunidade.
Então, ela vai comer muito mais do que ela comeria se ela tivesse realmente um entendimento e uma instrução em relação a escolher os momentos certos de estar podendo fazer, se permitindo comer de uma forma diferente, sentindo prazer, sentindo uma emoção positiva em relação a isso. Mário. Obrigada, Mário. Parabéns pela live. Então, agora eu vou falar para vocês alguns desses pensamentos, né, automáticos disfuncionais que geram esses tipos de erros cognitivos que pode estar atrapalhando no processo de emagrecimento de vocês. Aí, conforme eu for dando esses exemplos desses modelos, né, que são interpretações dos nossos pensamentos e que geram o quê? Uma ação, um comportamento. Aí vocês vão pensando se vocês têm algum tipo de pensamento nesse sentido ou não. O primeiro que eu quero frisar aqui, que gera, né, um comportamento disfuncional, que seria um comportamento não positivo, né, para deixar mais claro aqui a linguagem. A gente da área mais técnica, a gente precisa, né, adequar a nossa linguagem para se fazer ser entendido, senão a comunicação não funciona. Então, se eu for falando alguns termos que vocês não estão compreendendo, vocês vão sinalizando para mim, para eu poder adequar a minha linguagem para que eu me faça ser entendida, tá? Então, a leitura mental. É a pessoa, imagina, que sabe o que o outro estar pensando em relação a ela. Então, a leitura mental quer dizer que, digamos, estou eu aqui, vejo uma outra pessoa, olho para ela e já falo, nossa, fulana acha que eu sou feia. Então, isso é uma leitura mental sem ter um embasamento em nada de algo que a pessoa está criando dentro da mente dela, de que as outras pessoas acham feia, que acham ela gorda, que acham ela antipática. Então, isso gera um comportamento disfuncional. Outro é a adivinhação do futuro. Gente, eu amo falar desse, porque como é que algo ainda não aconteceu e a pessoa ela já faz essa premonição de que aquilo vai acontecer e fala isso com absoluta certeza. Mas, gente, ela ainda não está no futuro. Então, isso é um pensamento automático, né? Que passa aí na cabeça e vai se reafirmando justamente por conta das experiências passadas, como eu citei aqui, e que ela toma aquilo como uma verdade, mesmo sem ser. Isso é característica de desses exemplos que eu vou dar aqui para vocês. Então, são pensamentos que a pessoa toma como verdade, mesmo sem ter embasamento, sem ter algo comprovatório em relação àquilo. Então, é uma pessoa que ela olha para o futuro e fala, eu não vou conseguir emagrecer, não vale nem a pena tentar, porque eu não vou conseguir. Esse tipo de pensamento, entendeu? Ela olha sempre para o futuro de uma forma negativa, de uma forma pessimista, já ali preditando o que vai acontecer. Então, ela não se dá nem a oportunidade de tentar de uma forma realmente ali, acreditando que esse processo vai dar certo, porque para ela, na mente dela, já está certo que ela vai fracassar mais uma vez. Então, isso atrapalha realmente o processo de emagrecimento. E quando a gente traz isso para dentro do consultório, a gente precisa identificar esses pensamentos, porque não vai adiantar eu, como nutricionista, passar o plano alimentar calculado, mais lindo do mundo, vendo alimentos funcionais, fazendo estratégias nutricionais, fazendo isso e aquilo outro, se a pessoa que está sentada na minha frente, ela apresenta crenças que bloqueiam esse processo dela de realmente fazer o que precisa ser feito. Então, dentro do consultório, eu preciso, como nutricionista, olhar para a pessoa que está sentada à minha frente, identificar quais são os bloqueios que ela está tendo, para a gente poder traçar estratégias e técnicas de mudança de comportamento, mudança de pensamento. Porque o sentimento, ele sempre vai existir. Mas o que a gente precisa rever é quais são os pensamentos que estão gerando esses
esses sentimentos. Então, a pessoa, digamos, está se sentindo frustrada, não sabe explicar o porquê. Aí a gente começa a fazer uma investigação em relação a isso. Qual foi o pensamento que ela teve para poder estar se sentindo frustrada? E aí, quando a gente começa a fazer essa investigação, a partir de perguntas, de técnicas, a gente começa a entender a pessoa também começa a se entender para saber qual o pensamento que está vindo ali de uma forma, às vezes, automática, né? Sem ter consciência, que está gerando aquele sentimento. Então, quando a gente identifica isso, a gente tem como mudar. Então, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, gente, se hidratem. Muito importante, viu? Para não ter pedras nos rins. Então, rotulação. A rotulação é quando a pessoa, ela taxa a si de uma forma negativa. Então, ela bota um rótulo em si e fala, eu sou gorda mesmo e não tenho jeito. Eu sou baleia e nunca vou conseguir emagrecer. Gente, isso são pensamentos disfuncionais, que podem vir para a pessoa de forma automática, tá ali no inconsciente dela e que precisa ser tratado. Porque isso não é determinismo. Mesmo aquelas pessoas que têm uma obesidade com um grau mais elevado, existem tratamentos, tanto no meio nutricional, como medicamentoso, com acompanhamento, né, de endocrinologista, de nutrólogo, de outras áreas da medicina, que pode estar ajudando ela a estar alcançando uma perda de peso de modo saudável. Então, o que a pessoa ela é hoje não é determinismo para o que ela vai ser no futuro. E ela está se taxando, se rotulando com isso, de que ela é daquele jeito e não tem como mudar mais. Isso vai realmente bloquear a mudança de processo, a mudança de comportamento dela diante da relação com o corpo dela e com o alimento. Porque, pensem, se eu sou desse jeito mesmo e não tenho como mudar, eu vou fazer alguma coisa para mudar? Não vou. Então, a gente precisa trabalhar em cima desse tipo de pensamento. Outro é o filtro negativo. É quando a pessoa foca quase que exclusivamente no negativo que aconteceu na semana dela. Isso é muito comum, é mais comum do que vocês imaginam. É tanto que no consultório tem gente que não quer nem retornar à próxima consulta porque ela acha que não teve o resultado esperado. Porque ela acha que, eu comi errado, eu fui para festinha, eu comi muito ovo de Páscoa, eu isso e aquilo outro, e só vê o negativo do que aconteceu. E quando chega no consultório, que a gente vai fazer ali, né, a entrevista nutricional para saber o que ela fez durante a consulta até a próxima consulta dela, a gente vê, melhorou o sono. O intestino está funcionando, porque tem as deslizadas, mas, gente, nenhum plano nutricional vai ser seguido 100%, a não ser que essa criatura seja um fisiculturismo, que tenha uma mentalidade, um autocontrole surreal, fora do normal. Mas pessoas normais como eu e você, a gente vai ter os nossos deslizes dentro de um plano alimentar, que inclusive já é calculado pensando nos nossos deslizes. Então, a gente precisa ver, caramba, a pessoa não comia fruta nenhuma, agora passou a comer um mamãozinho ali de manhã, uma bananinha, fez uma evolução. A pessoa, por conta de estar ingerindo mais frutas, que são fontes ali de fibras, está ingerindo mais água, está com um funcionamento intestinal muito melhor. Então, gente, o processo de emagrecimento não é só você pegar, subir na balança e ver lá que você perdeu peso, não. O processo de emagrecimento, ele também tem muito a ver com o que você está adquirindo de qualidade de vida. E isso, balança nenhuma vai medir, porque isso é os sinais que o seu corpo vai apresentando durante esse processo. E você reconhecer essas melhorias é fundamental para você se motivar a continuar nesse processo. Então, você não perdeu peso, fez a sua saidinha, subiu na balança e o peso tá igual, mas melhorou o intestino, melhorou o sono, a pele tá mais bonita, o cabelo tá caindo muito menos,
tá se sentindo menos estressada, não tá gritando mais com todo mundo, ficando com raiva o tempo todo, a agressividade diminuiu, tá sentindo menos TPM, tá sentindo menos dor nas pernas, nas costas, e vai focar só no que acha que fez de errado nesse tempo. Não pode, gente. A gente tem que ver aí o todo, o que foi feito, e pegar essa parte que foi assertiva e reforçar essa mensagem para dar um significado positivo para ela, para reforçar. Caramba, eu consegui fazer isso tudo. Então daqui para frente eu posso fazer assim, melhorar mais e vou uma hora alcançar ali o meu resultado do emagrecimento saudável, sustentável e efetivo. Tá dando para acompanhar, galera? Eita, agora que eu vi que a mensagem aqui ficou paralisada. Eu vou conseguir. Eu estou mega gordo, me ajude, estou te ouvindo. Eu ajudo sim, pode acompanhar aqui. Semanalmente não, mas de 15 em 15 eu estou trazendo aqui, né, lives com informações muito bacanas para vocês. Eu estou me esforçando muito para trazer um conteúdo que seja muito relevante. E vale ressaltar também, né? Para ter um aprofundamento em relação ao tratamento, aí tem que agendar a consulta, né? Porque aqui eu estou trazendo informações gerais, mas cada caso é um caso que precisa ser analisado individualmente. Vamos ver. Top, serei musculoso no futuro. Tá, vou dar aqui. Maravilhosa sua colocação. Observar acima de tudo os resultados positivos como um todo. Isso aí. Outro erro cognitivo, que tem esse pensamento automático disfuncional, é do tipo da afirmação do deveria. Então, a pessoa interpreta eventos com base em como as coisas deveriam ser, em vez de simplesmente concentrar-se como elas realmente são. Então, um exemplo disso, de como as coisas deveriam ser e como elas realmente são, é a pessoa que pensa assim: eu deveria emagrecer para poder arranjar um namorado. Porque se eu emagrecesse, as pessoas iam gostar mais de mim. Então, esse pensamento, esse erro cognitivo é muito comum também, porque a pessoa começa a associar um setor com outro que não tem, às vezes não tem nada a ver, mas ela toma aquilo como uma verdade. Então, eu deveria emagrecer para poder ser feliz, eu deveria emagrecer para poder arranjar um namorado. E a pessoa começa a ter esse tipo de associação. Ela acha que porque ela tá mais gordinha, ela não namora. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso é um erro cognitivo que precisa ser trabalhado. Outro é a atribuição de culpa. É aquela pessoa que ela se compara com os outros e não toma a responsabilidade para si da sua situação. Às vezes não é nem uma questão só de comparação, é uma questão de pôr a culpa nos outros da sua própria situação. Então, a pessoa que pensa da seguinte forma: eu sou gordo porque lá na minha casa ninguém me apoia. Eu sou gordo porque quando eu era criança, meus pais só me davam comida gordurosa, muito biscoito, açúcar, essas coisas. Então a pessoa não toma para si, na sua atualidade, a sua situação e vê a responsabilidade dela e dizer sim ou não e dizer eu vou fazer esse processo, vou fazer por mim e não tenho essa dependência direta nem de A, nem de B, nem de C. É óbvio, gente, que o meio ele influencia muito nas nossas tomadas de decisões e do que a gente vai ser. Mas a gente não pode passar a vida toda responsabilizando as outras pessoas pelo que nós somos. A gente tem que ter essa noção de responsabilidade, trazer para si essa tomada de decisão do que você vai dizer sim e do que você vai dizer não. Que isso vai influenciar muito. Então, esse daí é a atribuição de culpa. Outro seria comparações injustas. Isso é o que mais acontece aqui no Instagram, né? Então, a pessoa, ela tem uma vida, vive em um mundo, em um contexto,
aí segue meu mundo de blogueira, de influencer, e fica vendo ali aquelas pessoas se comparando com elas, gerando em si próprio um sentimento de culpa, de frustração, de que ela não consegue, por estar se comparando com outra pessoa que vive uma realidade totalmente diferente dela, que ganha para estar se exibindo, né, ali o seu físico, que se esforça para aquilo, também se esforça, mas é diferente, gente. A pessoa tem tempo, tem dinheiro e tem meio mundo de recursos, de pessoas ali que dão apoio para ela, né? Em termos de, tem faxineira que cuida da casa, tem isso, tem aquilo outro, que dá esse apoio para ela poder basicamente viver para cuidar do próprio corpo. Então, ela usa o corpo como uma forma de trabalho. Aí tá outra pessoa que tem uma vida corrida, que estuda, trabalha, cuida de casa, faz hora extra para poder completar a renda, porque só com o salário dela não dá vencimento, porque está tudo muito caro. Aí mal tem tempo para ir na academia. Quando vai pingado na semana e vai se comparar com a influencer. Não faz sentido, minha gente. Não faça isso, porque isso é injusto com você mesmo. Você precisa se olhar, se enxergar, ver dentro de sua realidade o que você pode fazer por você, de uma forma que seja leve, suave e te traga um sentimento de que você pode sim, porque você não precisa ter meio mundo de como é que se diz, dessas ferramentas que elas têm para conseguir ter um resultado bacana. Você pode sim ter um resultado bom dentro de sua realidade, dentro do que você pode fazer. Então, não fiquem se comparando. Veja se for olhar para o outro, só veja como inspiração, nunca como uma referência do que você quer ser, do que você quer ser fisicamente, que isso vai gerar frustração no futuro ou no mesmo presente, e você querer ter um físico totalmente fora de sua realidade, de algo que você não tem nem tempo para treinar, para ter aquele corpo, não tem nem tempo, nem dinheiro para fazer aquela mesma dieta, não tem tempo para fazer os mesmos procedimentos estéticos de criólise, de massagem, de isso, daquilo, outro. Então, viva o seu processo dentro da sua realidade, a melhor forma que você pode fazer por você, de um modo que seja gentil, que lhe traga paz e que você realmente sinta que você está fazendo por você, porque você está se sentindo bem dessa forma. Então, vocês têm alguma dúvida em relação ao que estamos tratando aqui hoje? Vou ler aqui os comentários. Ótimo live, top, obrigada. Que live maravilhosa, obrigada. Então, hoje basicamente eu quero trazer mais esses pensamentos. É até também importante a gente estar convivendo com pessoas que elas nos motivem, né, de uma forma positiva a alcançarmos esse emagrecimento de uma forma que realmente seja saudável. E eu trago aqui, até eu estava fazendo, né, comecei semana passada um curso pela Conquer de inteligência emocional. Eu achei perfeito o curso, foi até gratuito, mas encerrou ontem. E ele tratou nesse curso, né, de inteligência emocional, que é algo que eu trago, né, muito para minha vida e que eu tento aplicar isso dentro do consultório, porque eu acredito que se a gente não estiver bem como profissional e como pessoa, não tem como a gente tratar o outro de uma forma que também seja boa. Até porque nós temos muita questão de energia, né? Então nós temos muito que ver como a gente tem se tratado, tem visto os nossos próprios sentimentos para poder, quando for lidar com outra pessoa, oferecer o nosso melhor, oferecer algo que traga ali uma mudança positiva na vida deles. Então, eu estava fazendo esse curso de inteligência emocional, porque conhecimento sempre é bom, sempre é válido, e quando a gente pratica, melhor ainda. E uma coisa que me chamou muita atenção dentro do que foi dito foi em relação à positividade tóxica. E eu fiquei pensando em relação a isso, porque quando a gente vai praticar o ato de estar aliviando as nossas dores com amigos que a gente confia, nem sempre
a gente tem uma receptividade de uma forma que realmente seja bacana, justamente por causa dessa positividade tóxica, que é quando a pessoa está tentando te animar, te motivar, tá, mas às vezes isso é de uma forma que gera em você um sentimento ruim, porque ela vem com aquelas frases tipo, ah, isso acontece mesmo, não liga não, é assim mesmo, já passou, siga em frente, ou diz, seja positivo, gente, você tá naquela miséria, se sentindo mal. Ah, porque eu engordei, não tô bem comigo, e vai desabafar com a pessoa. Ela fala assim, ah, pense positivo, pelo menos você só engordou 2 quilos, podia ter sido 4, 5. Então, isso é uma positividade tóxica, porque a pessoa não está ali realmente escutando o seu problema e tentando entender o que aconteceu com você, mas está tentando te motivar de uma forma que não gera realmente um sentimento ali de que você está sendo escutado e compreendido dentro do que você está sentindo naquele momento. E tem momentos que a gente realmente precisa se sentir mal, se sentir péssimo, na verdade, porque o sentimento do desconforto é o que vai nos motivar, vai gerar aquela sensação ali de mudança, de que algo precisa ser feito. Então, tá tudo bem, não tá bem, como dizem, né? E isso é algo que realmente precisa ser trabalhado na gente, porque nem sempre as coisas vão estar dentro do ok. E quando as coisas começam a dar ruim, que começa a dar ali errado, que sente aquele pensamento ou sente aquele pensamento, quando a pessoa sente que algo precisa ser feito, é que ela vai realmente ali, né, a partir daquela dor, daquela sensação de angústia, ter uma tomada de decisão. Então, eu não estou bem com isso. O que eu preciso fazer para mudar minha situação? O que eu preciso fazer para não sentir mais como eu estou me sentindo nesse momento? Então, é isso. E uma coisa que eu também quero trazer aqui em relação a nossos pensamentos, que eles podem atrapalhar, eu trouxe vários, né, já aqui elencados, e a mensagem que eu quero dizer é que tem palavras que elas podem mudar muito a forma como a gente se sente. E palavras que são mais carregadas de positividade, que não é tóxica, mas que a gente precisa estar alimentando e dando enfoque às coisas boas da nossa vida, sim, para que elas possam se expandir. Porque se você fica focando e se alimentando e se debruçando nas coisas negativas, você vai ter uma carga negativa a mais, que às vezes até de uma forma desnecessária. Porque se você passasse a focar não tanto no problema, mas na solução, as coisas iriam mudar. Então, palavras que trazem esse tom mais de positividade para o dia a dia de vocês, digamos, como luz, leveza, leve, solto, livre, são palavras que vocês podem estar trazendo mais para o seu dia a dia. Um exemplo, a pessoa fala assim, eu estou me sentindo muito pesado. Beleza, você está se sentindo muito pesado. Aí você não vai ficar focando o tempo todo nesse sentimento. Qual seria uma solução para uma pessoa que está se sentindo leve? É buscar se sentir, está se sentindo pesado, é buscar se sentir leve. Então, como vai se sentir leve? Fazendo refeições que são mais leves, trazendo um sentimento mais de luz para as coisas que ela está fazendo. Então, quando a pessoa começa a botar isso dentro da rotina dela, ela passa a se sentir melhor consigo mesmo. Então, essa é uma dica aqui que eu trago para vocês. O restante foi orientações com base na terapia cognitivo-comportamental. Ai, meu Deus, espera, o que foi que eu fiz aqui? Botei. Beleza, gente. Eu vou ler aqui. Parabéns, super interessante. Obrigada. Tá. Pronto. Eu acho que já estamos quase no nosso tempo, né, de live. Deixa eu ver aqui mais o que posso trazer para vocês, para nós encerrarmos. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem compartilhar aqui algum desses pensamentos que vocês identificaram e que vão buscar fazer mudança em relação a isso?
Valeu, obrigada. Então, gente, o que eu quero para aqui, né, para a gente concluir a nossa live, é dizer que só a informação nutricional não é o suficiente para mudar o nosso comportamento. A parte da nutrição mais antiga, né, já comprovou aí que isso não é o suficiente, que para a gente ter uma mudança de comportamento, a gente precisa ir um pouco a mais, entender como estão sendo formados esses pensamentos, esses sentimentos, trabalhar com técnicas e abordagens em cima disso, para poder ter então aí essa mudança do comportamento alimentar, da percepção de si mesmo e dessa relação que a pessoa tem com a comida. Então, aqui eu trouxe como uma forma mais geral, né, em relação a isso. Se vocês quiserem fazer algo mais individualizado, tratar essas questões, aí precisa realmente ir para dentro do consultório, para poder passar por essas técnicas e abordagens, né? Ferramentas que a gente traz da terapia cognitivo-comportamental para poder estar fazendo essa mudança de comportamento e de estilo de vida. Quem tiver mais alguma dúvida em relação à live, fale agora ou depois mande no direct que eu respondo. Obrigada, gente, a todo mundo que esteve aqui hoje na live. Gratidão a todo mundo que pôde estar aqui presente. A live começou só com uma pessoa, achei que mais ninguém fosse estar aqui presente. Chega a dar um alívio depois que eu vi mais pessoas entrando, né? Porque aqui é um ato meu de superação. Para mim é muito mais fácil gravar vídeos falando de nutrição, passando conteúdo, do que estar aqui ao vivo fazendo uma live para você, né? Na cara e na coragem. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Daqui a 15 dias nós vamos ter nossa próxima live. Eu vou lançar uma enquete perguntando qual o tema que vocês preferem que eu esteja aqui abordando. Dessa vez foi de novo mentalidade no emagrecimento. Ganhou para de enxaqueca. E eu aguardo vocês na nossa próxima live. Acompanhe aqui, né, os conteúdos que eu tenho compartilhado, que eu tenho postado bastante no feed, nos stories, com dicas de nutrição, orientações, informações com embasamento científico, tudo do que vem de artigos, de livros, com a prática clínica também, que é muito importante, para trazer aí de forma gratuita, né, para vocês, essas informações e orientações nutricionais para vocês estarem aplicando no dia a dia. Beleza? Muito obrigada, gente. Gratidão. Vejo vocês logo mais. Deixa eu ver como é que eu encerro. Eu nunca sei como é que encerra, meu Deus.